Muito bem, vamos para a nossa lição de número 5, título Fruto do Espírito, o Eu crucificado. Nós vamos ver a importância do fruto do Espírito, lembrando que é no singular, né? Como se você pegasse uma laranja e aquela laranja, ao abri-la, você vai ter ali as modalidades, os gomos, tá ok? E também ver que é diferente, né? O fruto do Espírito com os dons espirituais. Texto áureo diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15 e verso 13. Verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Por isso que todos os crentes, nós como crentes, devemos ter em nós amadurecido este fruto, né? As modalidades deste fruto, para que as pessoas possam enxergar verdadeiramente Cristo em nossas vidas. Leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. O objetivo geral desta lição é demonstrar que o Espírito Santo é demonstrar que o fruto do Espírito Santo é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Temos que aprender e colocar em prática, para que a cada dia que passe possamos amadurecer mais, né? Possamos ser mais crentes, mais parecidos com o nosso Cristo. Esse é o objetivo do cristão, ser parecido com Cristo. Introdução diz: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs e na igreja, e no lar, e na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Então, esse fruto do Espírito, ele deve ser evidenciado principalmente para os não cristãos que estão ao nosso lado, para as pessoas que ainda não são crentes, elas têm que ver esse fruto amadurecido em nós, viu? Então elas têm que ver que verdadeiramente somos um crente de verdade, um crente que obedece à palavra e que demonstra o amor de Cristo ao nosso semelhante. A primeira parte da lição, o título: o fruto do Espírito na vida do crente. Definição: o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento, é a consequência de um processo natural de crescimento espiritual, viu? Então o apóstolo apresenta 9 modalidades deste fruto. No item 2 aqui da primeira parte, o fruto no singular. Olha que interessante. Então, nós temos 9 modalidades. Muitas vezes as pessoas, ao explicar, ao pregar, muitas vezes usam o termo frutos, mas não é no singular, fruto. Então o missionário Eurico Bergström, ele explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. Então o fruto que aparece logo em seguida é o amor. E na tradução, versão Almeida Corrigida, nessa tradução diz caridade. Então, quando você vai estudar sobre o fruto do Espírito, o primeiro item é o amor ou caridade. E os demais itens são o reflexo do amor, tá? Então, esse missionário diz que em seguida que se fala ali amor, vem as 8 virtudes seguintes, são um reflexo do amor. E quais são ali as modalidades que são referidas na palavra ali, que nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, de Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Então, quais são essas modalidades? Então, primeiramente vem amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Donald G. Chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do Espírito. Então, são maneiras para que se explique melhor, para que a pessoa compreenda, né? E comece a colocar em prática todas essas modalidades do fruto do Espírito. No item 3, andar no Espírito. Então, no versículo 16, o apóstolo Paulo está falando aqui: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne. Para não se cumprir a vontade da carne, tem que se andar em Espírito. Se nós não andarmos de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a palavra, certamente vamos cumprir a vontade da carne. Então, mas o que é andar no Espírito? Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, então, o que é andar no Espírito? Vamos lá.
andar no Espírito. Na linguagem paulina, significa vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Então, nós temos que vencer a nossa carnalidade diariamente. Por quê? Porque ela está dentro de nós. E a Bíblia diz que então tem essa batalha dentro de nós, entre o Espírito e a carne. Então nós queremos agradar a Deus, queremos fazer as coisas que agradam a Deus, mas nossa carne, ela está sempre querendo também que se faça a vontade dela. Quando fala carne, significa carnalidade, viu? Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares, então ele usa termos similares a esse em outras passagens. Quais são esses termos? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está em Colossenses 1:10. Outra expressão, andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1, outra expressão, andai em amor, Efésios 5:2, outra expressão, andai como filhos da luz, Efésios 5:8, outra expressão, andai nele, Colossenses 2:6. O apóstolo Pedro também usa também uma expressão, em 1 Pedro 1,17, a expressão que ele usa, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos aqui na terra como peregrinos e devemos andar como, pastor Wagner? Devemos andar em temor, devemos andar em obediência. Glória a Jesus. Parte 2 da nossa lição, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. No item 1 aqui, qual é a diferença? O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. Então, nós vamos ver a diferença entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito, mas a fonte deles é a mesma. Qual é a fonte? É o Espírito Santo de Deus. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. Então, o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons espirituais. Então, a Bíblia ela é bem clara. Quando você vai lendo todos os dons espirituais, quando ele termina de listar todos os dons espirituais, ele diz assim, que vai nos ensinar, ou vai ensinar ali para a igreja, um caminho ainda mais excelente. E esse caminho mais excelente, ele começa a falar sobre o amor. Então, os dons espirituais são importantíssimos, são atuais. Nós precisamos deles assim, clamar por eles, orar, pedir a Deus. Mas tem uma coisa, há um caminho mais excelente e Paulo começa falando sobre o amor. Então, o fruto do Espírito é indispensável para uma vida cristã verdadeira, viu? O amor encabeça essa lista e em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Então, qual é o maior? É o amor. Por quê? Porque quando nós formos morar no novo céu e nova terra, Apocalipse capítulo 21 e 22, ali não há necessidade de esperança, porque nós já estamos vivendo aquilo que esperamos. Ali não há necessidade dos dons espirituais, porque os dons espirituais é um reforço para que nós possamos prosseguir e fazer a obra. Ali, o que vai prevalecer e permanecer é o amor, viu? No item 2 aqui da segunda parte, os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Então, a Bíblia é bem clara em dizer, não desprezeis as profecias, buscai com zelo os melhores dons. Então, a Bíblia fala isso. E os dons espirituais é como se nós estivéssemos construindo uma casa, quando ela chega numa certa altura, você vai colocando um andaime para que você vá mais longe. Então, os dons espirituais é necessário para que a gente possa ir mais longe, prosseguir, para que a gente possa ter esse vigor, essa garra, essa firmeza. Veja o apóstolo Paulo, veja o apóstolo Pedro, depois que foi batizado ali com o Espírito Santo, ele se levanta com aquela ousadia, prega com aquela ousadia, ganha só naquele primeiro dia ali, que foi naquela festa de Pentecostes, do Espírito Santo veio sobre aqueles apóstolos e aqueles discípulos, ali foram ganhas muitas mil almas, e o evangelho prosseguiu, permaneceu, e está até hoje, de maneira vibrante e poderosa, viu? Então, buscai com zelo os melhores dons, buscai com zelo os melhores dons. Vamos aqui para a parte final da nossa lição, a parte de número 3 da nossa lição. O título é
o espírito se opõe à carne. Então tem uma briga aí, viu? O espírito se opõe à carne. O apóstolo Paulo aqui, ele vem dizendo sobre o legalismo. No item 1, o legalismo, porque Paulo está escrevendo aos Gálatas. E ali aos Gálatas, ele disse assim, numa das passagens, ele diz assim, ó, corrieis bem, quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Ou seja, vocês estavam indo bem, crendo em Jesus, buscando a Deus, sendo batizados com o Espírito Santo, mas chegou ali os judaizantes. Quem são os judaizantes? São os judeus que aceitaram a Cristo como Salvador, mas que não abriram mão das suas raízes ou seus ritos judaicos e queriam impor sobre as pessoas, o legalismo ali como Moisés ensinou. Moisés ensinou coisas que deveriam ser praticadas, mas até que Jesus veio. Quando Jesus veio, agora nós estamos em Cristo. Nós estamos agora no Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas não cresciam espiritualmente, ou seja, eles retroagiram, querendo também que aquelas pessoas que não conheciam o legalismo judaico, não conheciam a lei de Moisés, eles andavam então, onde o apóstolo Paulo ia pregando Jesus, eles iam atrás, tentando, são os judaizantes, tentando o quê? Judaizar a fé cristã, viu? Muito cuidado com isso, que isso também em nossos dias está muito aflorado, né, na mente das pessoas. Então nós somos cristãos, nós respeitamos judeus, é claro, mas nós não podemos retroagir a nossa fé aos ritos judaicos, viu? O sistema legalismo que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é egocentrismo, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Então, o legalismo ali, quando você vai observar, o que havia? Estava havendo uma competição, então ali a carnalidade estava tomando conta deles. Quem poderia fazer mais? Espera aí, quem vai jejuar mais? Quem vai guardar melhor o sábado? Então, eles estavam dentro desses ritos, a circuncisão, eles estavam obrigando as pessoas a circuncidar aquelas que criam em Jesus Cristo. No item 2 aqui, a carne e o espírito, a palavra grega, charge, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Então, quando você está lendo ali e que nos escritos paulinos que você vê o termo carne, então ela tem alguns significados dependendo do contexto, viu? Pode significar fraqueza espiritual, pode significar o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Então, o contexto é que define, tá? O contexto determina. Então está aí na explicação. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano, tá? É só prestar atenção ao contexto para saber o que o Espírito, para saber a que Espírito o escritor sagrado está se referindo. Então, por exemplo, a palavra grega pneuma, ela significa espírito. Mas aí você vai me perguntar, pastor, qual espírito? Então vai depender do contexto que o apóstolo está explicando. Então esse espírito pode ser o Espírito Santo, pode ser o espírito humano, anjos também são espíritos, demônios também são espíritos. Então é conforme o contexto que a gente vai entender, viu? Então aqui há uma briga, a carne e o espírito, há uma briga. Quem vai dominar o ser humano? Nós podemos ser dominados pelo espírito carnal, pela nossa carnalidade, ou podemos ser dominados pelo Espírito Santo, pelas coisas que são de Deus. Então, quem vai resolver essa situação? Alguém, né, trazendo ensinamentos grandiosos, diz assim que a quem você alimentar, esse vai vencer, né? Então, um leão, por mais grande que seja, por mais força que tenha, se você não alimentar este leão ele vai ficar fraco e vai ficar sem causar nenhum dano. A nossa carne é um leão, viu? A nossa carnalidade é um leão. Nós devemos alimentar o nosso lado espiritual e vigiarmos sempre para não dar ocasião à carne. No item 3 aqui, da última parte, diz os vícios. Então o apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios, que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem também em outras epístolas paulinas, lá em Romanos, em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, certo? Então, essa listagem aqui não é uma listagem final,
Isso aqui, inclusive, quando ele fala aqui, ele diz assim também, coisas semelhantes a essas, tá? Então, essas coisas semelhantes a essas, significa o quê? Que ele não está dizendo assim que existe apenas 15 pecados no mundo. Não, ele está dando um exemplo aqui de alguns e dizendo coisas semelhantes a essas. Então, ó, nós podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Quais são as 3 categorias? Sexo ilícito, quais são os vícios aqui que ele está dizendo? Está falando sobre prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, que é a palavra porneia. Porneia, que significa pornografia, tudo que engloba pornografia, tudo que engloba a prostituição está aqui, viu? Relacionamento íntimo antes do casamento, errado. Depois que você está casado, tiver relacionamento íntimo fora do casamento, errado. Tudo isso aí a Bíblia explica. Na outra aqui, pecados de ordem religiosa. Então vem idolatria e feitiçaria. E pecados de ordem social. Vem inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Ainda que eu imagino aqui que heresias poderia estar classificada aqui no pecados de origem religiosa, viu? Então Paulo dá essa listagem para que a pessoa fuja de coisas semelhantes a estas. Vamos para a nossa conclusão? Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Então, julgue-se a si mesmo. Faz uma análise aí, que toda Santa Ceia, quando nós vamos participar da ceia, eu como pastor, eu digo sempre, olha irmão, este ato é um ato para que você faça uma análise, faça uma introspectiva em você mesmo, faça uma reflexão para que a gente possa se consertar, né? Para a gente possa melhorar a cada dia. Então a Bíblia fala assim, ó, pensai nas coisas que são de cima. E Jesus falou assim que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então vamos encher o nosso coração de coisas de Deus. Por isso que a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus diária, ela é tão importante, por isso que a oração diária é tão importante. Lembra no deserto? O maná era todo dia pela manhã, eles iam lá e colhiam maná. Esse maná, ele tem um símbolo também da palavra. Então, todo dia devemos nos alimentar da palavra. Muito bem, vamos para nossas perguntas. Pergunta número 1. Defina o fruto do Espírito. É o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual, viu? Pergunta 2. O que significa andar no Espírito? Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Andar de acordo com a palavra de Deus. Quais são as modalidades do fruto do Espírito? A primeira e maior delas, é claro, é o amor. E depois vem as demais modalidades ali, né? O que o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais sem o amor? Então, o que são os dons espirituais sem o amor? Não são nada. Por quê? Porque o amor é a principal virtude que nós devemos ter em nossa vida para nortear, né? Para nos dar o norte aqui e andarmos em obediência à palavra do Senhor. Pergunta 4, o que o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais sem o amor? Acabei de falar, né? Então, essa eu já citei. Não, então, os dons espirituais sem o amor não é nada. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, ele vai citando, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu tenha todos os dons espirituais, mas sem amor, eu seria como um sino batendo assim, e as pessoas olhariam toda aquela... as pessoas vão olhar e vão ver isso apenas uma roupagem, né? Que a pessoa diz que é tão espiritual, mas não é um crente verdadeiro. Pergunta 5. Quais são os vícios denominados obras da carne? Esses vícios denominados obras da carne, nós dividimos aqui na letra A, sexo ilícito, que são prostituição, impureza, lascívia, tudo que está relacionado à porneia, à prostituição. Letra B, pecados de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria. Eu também incluí aqui, eu tirei heresias da parte de pecado de ordem social e levei para ordem religiosa. Pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, inveja, homicídios, bebedices e glutonaria. Devemos fugir de todas as obras da carne e devemos colocar em prática as obras do Espírito. O fruto do Espírito deve estar cada dia mais amadurecido em nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima aula com a graça de Jesus. Amém.